Boa noite, ser noturno. Na Serra da Mantiqueira, entre as montanhas que guardam séculos de histórias brasileiras, existe um túnel esquecido pela modernidade, envolto em lendas que poucos ousam confirmar. Sua construção remonta ao início do século XX, quando o Brasil estava ávido por expandir suas linhas ferroviárias para integrar o interior às grandes capitais. Escavado na rocha dura, o túnel foi uma obra árdua, marcada por acidentes fatais e pela exploração cruel de trabalhadores. O tempo passou, mas o local ganhou um papel ainda mais sombrio durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Naquele ano, São Paulo se ergueu contra o governo central, clamando por uma nova Constituição. A região da Mantiqueira se tornou palco de intensos confrontos entre tropas paulistas e as forças federais. Conta-se que, em uma noite de batalha, dezenas de combatentes foram encurralados no túnel por um inimigo numericamente superior. Sem chance de escapar, foram massacrados ali mesmo, transformando o túnel em um túmulo coletivo. Após a guerra, o túnel foi abandonado. Os trilhos enferrujaram, a entrada foi engolida pela vegetação e o local caiu no esquecimento. Mas as histórias nunca morreram. Moradores das redondezas falavam de luzes que piscavam à noite, vozes que ecoavam da escuridão e vultos que pareciam espreitar das sombras. Diziam que o túnel havia se tornado um portal para algo que não era deste mundo, alimentado pela dor e pelo sofrimento daqueles que morreram ali. Foi com esse pano de fundo que um grupo de exploradores urbanos, fascinados por lugares abandonados e supostamente assombrados, decidiu investigar o túnel. Liderados por Renato, um entusiasta do oculto e da história, o grupo incluía também Júlia, uma fotógrafa amadora, Tiago, um técnico em audiovisual, e Lucas, um cético que adorava desmascarar lendas urbanas. A jornada começou em uma tarde nebulosa, enquanto eles se embrenhavam na mata que escondia o túnel. O caminho era traiçoeiro, com raízes expostas e o som constante de galhos estalando sob seus pés. Ao chegarem à entrada, foram tomados por uma sensação de desconforto. O túnel parecia maior do que qualquer um esperava, com uma boca negra que engolia a luz do dia. "É impressionante, não é?", disse Renato, apontando para as marcas de balas ainda visíveis nas paredes externas. Aqui foi onde os paulistas tentaram resistir até o último homem. Enquanto Renato explicava a história, Júlia tirava fotos, capturando o contraste entre a natureza que tentava reclamar o local e a arquitetura desgastada que resistia ao tempo. Tiago ajustava seu equipamento, preparado para gravar qualquer fenômeno estranho. Apenas Lucas parecia desconfortável, lançando olhares inquietos para o túnel. Ao cruzarem a entrada, o grupo foi envolvido por um silêncio absoluto. Até mesmo o som de seus passos parecia abafado. A umidade era quase sufocante e o cheiro de terra molhada se misturava com algo mais azedo, como ferro enferrujado. Eles avançaram lentamente, iluminando o caminho com lanternas potentes. As paredes eram cobertas por musgo e por algo que parecia ser marcas antigas de sangue seco, quase apagadas pelo tempo. No início, tudo parecia apenas um lugar velho e abandonado, mas cerca de 100 metros para dentro do túnel, as coisas começaram a mudar. As lanternas começaram a piscar. O ar, que já era frio, tornou-se gelado. Júlia foi a primeira a notar as manchas nas paredes. À primeira vista, eram apenas marcas de água, mas, sob a luz oscilante, revelavam contornos que pareciam formar rostos humanos. Rostos congelados em expressões de dor e pânico. "Isso é impossível", murmurou Tiago, tentando focar sua câmera em uma das manchas. Mas, toda vez que ajustava a lente, os rostos pareciam mudar, como se estivessem vivos. De repente, o som de gotas d'água foi substituído por sussurros. Eram baixos no início, como se alguém estivesse falando bem longe, mas em segundos, os sussurros aumentaram de volume, até se transformarem em gritos que ecoavam por todo o túnel.
Júlia tropeçou para trás, segurando o braço de Renato. Alguém está aqui, eu tenho certeza. Foi então que Lucas gritou. Ele estava na retaguarda, segurando a última lanterna. Olhou para o chão e viu algo que fez seu rosto empalidecer. Mãos pálidas emergindo do solo, agarrando seus tornozelos. Ele tentou se soltar, mas a força era sobre-humana. Os outros tentaram ajudá-lo, mas as mãos pareciam se multiplicar, surgindo de todos os lados. Enquanto isso, as paredes começaram a pulsar, como se o túnel estivesse vivo. Dos rostos nas manchas, olhos começaram a se abrir, e bocas sussurravam palavras incompreensíveis. Lucas foi puxado para o chão, gritando até que sua voz foi abafada. Ele desapareceu diante dos olhos dos outros, engolido pela terra como se nunca tivesse existido. Renato, Júlia e Tiago correram, mas o túnel parecia interminável. As lanternas falhavam e a escuridão parecia quase sólida, como se tivesse vida própria. As vozes não paravam, cada vez mais altas e angustiantes. "Não vamos sair daqui!" gritou Júlia, caindo de joelhos. Renato tentou levantá-la, mas nesse momento algo surgiu das paredes. Figuras translúcidas com uniformes que lembravam soldados se arrastaram para fora das pedras, agarrando os dois. Tiago assistiu impotente enquanto seus amigos eram arrastados para dentro das paredes, gritando por socorro. Ele correu, ou ao menos tentou. Suas pernas estavam pesadas, como se algo invisível o estivesse puxando para trás. Finalmente caiu de joelhos, exausto, e começou a rezar. Foi então que viu a luz, uma fraca iluminação no fim do túnel. Com suas últimas forças, rastejou em direção à luz. Quando finalmente saiu, estava de volta à entrada do túnel. O sol havia nascido e o local parecia novamente pacífico, mas ele sabia que algo havia mudado. Tiago nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Tentou seguir sua vida, mas de vez em quando, ao fechar os olhos, via as sombras de seus amigos acenando para ele das paredes do túnel. Se você gostou desse relato e quer explorar mais histórias como essa, não deixe de acompanhar nosso conteúdo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos que adoram mistérios e contos de arrepiar. E se você conhece lugares ou histórias tão macabras quanto essa, envie seu relato para e-mail da descrição. Quem sabe sua experiência não se transforma no próximo grande conto do canal. Até a próxima, e cuidado por onde anda. Algumas histórias podem se tornar reais.